Qual será o próximo movimento do Bitcoin? Iremos continuar dentro do rally de alta que a gente vem formando diante da análise gráfica e diante da análise on-chain? Ou então vai cair água no nosso chopp e a gente vai voltar para um novo movimento de baixa dentro do mercado? Sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo de hoje, onde você vai poder se informar sobre o que pode vir a acontecer dentro do mercado e as oportunidades que a gente pode vir a ter na mesa. Então, se você gostar do conteúdo, já sabe o que você precisa fazer. Deixar o dedo no like, se inscrever no canal caso não seja um inscrito, compartilhar o conteúdo com os amigos e também me seguir no meu Instagram, brunocosta.019, você está vendo o meu arroba na tela e o link está na descrição do vídeo. Bora lá falar sobre o mercado em si. Bom, galera, no último dia que a gente gravou um vídeo aqui falando da análise de curto prazo do mercado, que se eu não me engano foi na quarta-feira, o movimento que o Bitcoin apresentava era esse movimento aqui, um movimento de alta, onde a gente chegou na média de 200 períodos e fez a recusa da média, entregando aqui o movimento de baixa. E o que eu comentei dentro daquele vídeo, dentro daquela aula com vocês aqui no YouTube, que a gente precisaria ver no Bitcoin esse movimento aqui para que a gente tentasse capturar uma oportunidade dentro do mercado, que era o Bitcoin entregando esse movimento corretivo que entregou, mas formando fundo em algum ponto, eu não tinha especificado nenhum tipo de preço, nem nada do tipo, mas formando fundo em algum ponto que fosse acima do fundo anterior, para que a gente viesse a caracterizar um movimento de estrutura de alta de curto prazo e tentar buscar o rompimento da média de 200 períodos no gráfico de 4 horas do Bitcoin. Pois bem, a gente fez movimento de alta, recusou na média de 200 períodos, veio aqui, fez o fundo acima aqui do fundo anterior. E agora a gente está tentando aqui, né, buscar dentro aqui do gráfico de curto prazo do Bitcoin, o gráfico de 4 horas, aquele pivô de alta que eu tinha comentado com vocês, acima da média de 200 períodos. O preço do Bitcoin já conseguiu se recuperar. Nesse momento está acima da média. A gente pode ver que a média de 200 períodos aqui no gráfico de 4 horas do Bitcoin aqui se encontra mais ou menos aqui em 63.800 dólares. A gente está aqui em 63.922 dólares. A gente está um pouco acima. A gente pode ver que o preço do Bitcoin ele voltou e testou exatamente esse último topo que a gente teve aqui antes de fazer esse movimento corretivo. E o interessante para o Bitcoin nesse presente momento era que a gente continuasse esse movimento de alta. A gente voltou aqui para retestar a média, mas que a gente não voltasse a cair abaixo da média em si. Porque se a gente volta a cair abaixo da média, cai abaixo desse último fundo que a gente formou anteriormente, o padrão que a gente pode ver desenhar para o mercado pode ser um padrão mais bearish, mais pessimista, que pode jogar o preço mais para baixo, fazer a gente buscar regiões como, por exemplo, esse último fundo, antes de tentar novamente um outro rally de alta dentro do mercado, antes de fazer o fundo cíclico do mercado em si. Então, o interessante aqui seria que talvez a gente buscasse que essa média, no decorrer das próximas horas, entrando no fim de semana agora, onde não tem muitos acontecimentos, notícias, interferências dentro do mercado, que a gente pudesse ver o preço subindo acima da média de 200 períodos. A gente sabe, né, que sempre no domingo, que é a abertura de mercado futuros por volta das 7 horas da noite, a gente tem um movimento mais intenso acontecendo dentro do mercado de cripto, às vezes um movimento de baixa, às vezes um movimento de alto, mas seria interessante aí que durante esse final de semana, principalmente na abertura dos mercados futuros americanos às 7 horas da noite do domingo, a gente viesse a ver um movimento mais bullish do mercado, rompendo aqui essa região aqui dos 64.500 dólares, foi onde o preço testou aqui e recuou, foi onde testou aqui e recuou. Porque caso isso venha acontecer, a gente pode abrir espaço para inicialmente buscar aqui a casa dos 67 mil dólares e quem sabe posteriormente até a casa lá, né, dos 70 mil dólares que a gente tinha comentado anteriormente, em outras ocasiões aqui de vídeos com vocês aqui dentro do YouTube, que seria mais ou menos, né, nessa última base aqui que a gente teve aqui, a casa dos 70 mil dólares, que é onde a gente tem muita liquidação de mercado futuros também para poder capturar. Inicialmente aqui, o movimento do mercado, ele tá bacana quando a gente fala de gráfico, tá bom, galera? Análise gráfica em si. A gente só não pode realmente vir a ver aqui um movimento onde o Bitcoin faz a rejeição pela segunda vez desse ponto aqui, volta e cai abaixo desse último fundo aqui, né? Que foi formado aqui na casa aqui de 61.700 dólares mais ou menos. Se o Bitcoin vem e cai abaixo disso aqui, daí o padrão começa a se desenhar, é um padrão de a gente buscar fundo mais baixo que fundo anterior e ir caindo aqui até tentar buscar um outro padrão, então ir buscar um fundo dentro do mercado em si. Bom, isso aqui é o que a gente tem quando a gente olha aqui
para análise gráfica. Mas agora, quando a gente olha aqui para dados on-chain dentro do mercado, a gente tem aqui algumas coisas confirmando esse cenário um pouco mais otimista que tende a favorecer o movimento de alta no curto prazo para o mercado de cripto. Quando a gente olha para a acumulação dos grandes players, como a gente já vem observando há muito tempo aqui, esse indicador dentro do canal, a gente vê aqui, né, que tem bastante supply do Bitcoin acumulado dentro da região em que a gente está. A gente já tinha bastante supply aqui na parte anterior dos gráficos, a gente tem bastante supply acumulado dentro dessa região, mostrando que é realmente uma região forte para o preço do Bitcoin, como a gente já sabia anteriormente que era. Quando a gente vem aqui ver o movimento aqui dos grandes players, onde eles têm ordens posicionadas, tanto para compra, né, nos preços do Bitcoin em si, quanto também para venda, a gente vê algo que é interessante, né? A gente percebe que daqui do preço em que a gente está, mais ou menos 64 mil dólares, até a casa aqui dos 70 mil dólares, a gente não tem nenhuma ordem de venda. A nossa única ordem de venda e forte no preço em si está lá na casa dos 70 mil dólares por unidade. É claro, se o preço vier fazer um movimento de alta, a gente pode ter certeza que vai aparecer algumas ordens de venda aqui, dos 64 até os 70 mil dólares. Mas nesse presente momento, a gente não tem ordem para executar pressão vendedora dos grandes players acima do patamar em que a gente está, né? Então a gente poderia vir a ver o preço do Bitcoin conseguir subir com maior facilidade, caso tentasse puxar um ralizinho de alta para ir até 67, 70 mil dólares, como a gente já vinha conversando aqui anteriormente. E quando a gente olha aqui para a parte inferior aqui dos gráficos também, a gente vê aqui que a gente tem um movimento bacana, né? Por quê? Porque a gente consegue ver aqui que a gente tem ordem de compra posicionada aqui na casa dos 63 mil dólares por unidade, que é acima do último fundo que a gente buscou anteriormente, né? Os 63 mil dólares por unidade está aqui, ó, mais ou menos nessa região aqui. Então tem ordem do Bitcoin posicionada para compra caso a gente busque aqui. Então o preço do Bitcoin poderia, por exemplo, cair abaixo da média, buscar aqui liquidez, depois tentar subir acima da média novamente com compra de grandes players bem próximo da média de 200 períodos. Então isso aqui ajuda a gente, né, a ter um cenário mais fortalecido para o curto prazo. E as regiões abaixo que também, como por exemplo aqui os 61 mil dólares aqui, né, a gente tem ordem de compra também por parte de grandes players. Quando a gente olha aqui para um outro cenário, que eu já comentei com vocês aqui, que está chamando bastante atenção nos últimos dias, é que a gente não está tendo realização de prejuízo por parte dos investidores de varejo. Isso aqui é uma das coisas mais importantes que a gente tem dentro do mercado, porque quando a gente está tendo notícias ruins, coisas negativas acontecendo dentro do mercado, e não tem player de varejo executando venda em desespero dessas notícias, desses movimentos de manipulação que acontecem, é sinal que a gente tem um mercado mais limpo e com menor probabilidade de interferência por parte de players de varejo. E como a gente pensa em um mercado de alta, se a gente não tem players de varejo para poder vender, essa tese de que o mercado pode vir a dar uma respirada antes de voltar para um novo movimento corretivo, ela vem se fortalecendo, ela vem ganhando mais força. Inclusive, a gente comentou bastante sobre essa questão aqui, né, no vídeo de ontem aqui no YouTube. Essa semana, por exemplo, a gente vai ver ainda o dia de hoje, de sexta-feira, como que foi a realização de prejuízo, ou então possivelmente está uma realização de lucro, mas eu acredito que na semana toda a gente não passou de 600 milhões de dólares de realização de prejuízo dentro do mercado nessa semana. E se a gente pega para poder ver, a gente teve vendas de Bitcoin por parte do Michael Saylor, a gente teve o Trump ameaçando atacar o Irã novamente, que são coisas que impactam o player de varejo em si e faz com que eles executem vendas de prejuízo ao mercado. Só que quando a gente tem esse tipo de notícia e isso não interfere nos preços em si, ou então a gente não tem uma grande realização de prejuízo acontecendo, é sinal que a parte vendedora dos players de varejo está se esvaindo dentro do mercado, e até por isso eu gravei aquela aula de ontem aqui para o YouTube, onde eu falei para vocês que possivelmente a gente está chegando no fundo do bear market dentro do mercado de cripto. Se você não viu, eu recomendo que você volte para conseguir assistir a aula de ontem, que foi uma aula bem interessante aqui para o YouTube. Agora, quando a gente vem aqui, né, para poder falar de mercado futuros, a gente vê que a gente tem bastante liquidez aqui ainda para poder capturar nas regiões que eu já comentei com vocês anteriormente, principalmente próximo do preço atual, na casa de 67, 68 mil dólares, depois na casa dos 70 mil dólares por unidade, né? Então, esse range superior que a gente tem aqui para o Bitcoin, deixa eu pegar aqui para a gente poder deixar marcado aqui nos preços em si, daqui dos 70 mil dólares até a casa aqui dos 67 mil dólares, essa região aqui em específico é uma região que tem muita liquidez concentrada, que o preço do Bitcoin poderia vir fazer um movimento de alta para poder buscar essa liquidez aqui dentro desse range, antes de voltar para um novo movimento corretivo, e aí quem sabe sim, formar um fundo verdadeiro abaixo aqui dos 57 mil dólares por unidade e colocar, né, o fim ao bear market do mercado de cripto. Isso aqui é algo positivo que a gente tem dentro do mercado também. Porém, a gente tem aqui
alguns pontos de atenção para a gente fazer manutenção de nossas operações, caso você esteja posicionado dentro do mercado, assim como eu estou, já vou comentar sobre as minhas operações. Mas quais são os pontos aqui de atenção? Quando a gente volta aqui para o mercado futuros, a gente consegue ver aqui, né, nesse gráfico que tem 3 meses, que a gente tem bastante liquidez aqui entre 67 e 70 mil dólares, são aproximadamente 2,5 bilhões de dólares dentro dessa região. Porém, quando a gente vem aqui para o gráfico de um mês, onde a gente consegue ter uma noção, uma proporção maior desse curto prazo em que a gente está, a gente vê que a gente tem mais liquidez na parte inferior dos gráficos e essa liquidez está concentrada nos 60 mil dólares, 61 a 60 mil dólares por unidade do Bitcoin. A gente tem aqui por volta de 1,5 bi de dólar dentro dessa região aqui para poder liquidar em mercado futuros. E querendo ou não, né, a gente está próximo sim dessa região. São duas regiões onde tem muita liquidez para poder ser capturada, que é aqui na casa aqui dos 60 mil dólares por unidade e depois aqui na casa aqui dos 67 até os 70 mil dólares por unidade. Eu acredito que tem até possibilidade de vir pegar as duas regiões em si, mas gostaria muito mais que fosse pegar primeiro a região superior, por conta de a gente já estar posicionado em si, e depois voltasse para capturar essa região. E ao capturar essa região, já caísse mergulhando, buscando um novo fundo dentro do mercado em si para poder fazer de vez a capitulação cíclica. Mas é algo no qual a gente tem que ficar atento quando a gente pensa aqui no movimento de curto prazo para o Bitcoin em si, porque é bastante liquidez que a gente tem aqui para capturar. 1,5, 1,7 bi de dólar em um preço tão próximo ao preço atual pode sim fazer com que a gente caia até lá, liquide esses investidores que lá estão, para depois voltar para um movimento de alta. A gente poderia ver, né, até quem sabe aqui, o preço cair a essa região, fazer um fundo mais baixo que, né, que esse fundo anterior, porém antes do fechamento, quem sabe, do dia em si, a gente ter, né, esse fundo sendo um fundo que não vai se caracterizar verdadeiramente, com a gente conseguindo uma vela de recuperação antes da vela se encerrar em si abaixo desse último fundo aqui, deixando apenas um pavio. Enfim, é uma possibilidade que a gente tem que ter na mesa, principalmente se a gente está trabalhando com operações de curto prazo. Como eu disse para vocês, eu estou trabalhando no momento e creio que alguns de vocês também, que estão vendo esse vídeo, estão trabalhando nesse curto prazo. E um outro fator aqui também, né, no qual a gente tem que ter atenção nesse presente momento, é com esse fator aqui. Esse indicador aqui é um indicador que eu desenvolvi para poder usar com o pessoal da comunidade cripto, para a gente poder fazer as nossas operações de curto prazo. E ele mostra quando que o preço do Bitcoin tá barato e o preço do Bitcoin tá caro, pensando justamente nesse tipo de movimento aqui que a gente está capturando, tá? Movimentos de curto prazo no gráfico em si. E repare aqui, né? Sempre que a gente vê aqui o preço do Bitcoin com essas bolinhas vermelhas aqui, acima dessa linha vermelha, a gente tem o preço do Bitcoin identificado como caro para operações de curto prazo, tá, galera? Esquece o longo prazo, quando a gente fala desse indicador aqui, a gente tá falando apenas de curto prazo. E quando a gente está abaixo aqui, né, da nossa linha verde, tem esse monte de bolinha verde aqui, mostra que é momento de compra, porque o preço está barato no curto prazo, a gente pode ver ter um alívio, um respiro, um repique dentro do mercado em si. E a gente pode observar, né, que a gente está muito próximo aqui, querendo ou não, de se aproximar em um campo caro para o Bitcoin, que iria muito provavelmente apontar uma venda nesse curto prazo. Então isso aqui é algo com o qual a gente tem que ficar atento, pois o preço do Bitcoin, quem sabe, pode vir a dar uma respirada para entrar em preço barato novamente, antes de subir até os 67 mil dólares por unidade para buscar preço caro e encerrar um possível movimento de curto prazo. Aqui fica difícil a gente trabalhar com operações de compra no Bitcoin nesse presente momento, por conta desse indicador está nos apontando que a gente está muito próximo de entrar em preço caro pensando em Bitcoin em curto prazo. A gente sempre tem que, quando for trabalhar operações de curto prazo, buscar por compras quando o preço estiver barato e vender quando o preço estiver caro. Então a gente olha para o momento atual do Bitcoin, entendendo qual é o contexto que a gente tem nesse presente momento, que a gente tem aqui a possibilidade, sim, de ver o preço do Bitcoin rompendo e buscando a parte superior dos gráficos, mas assim, tem bastante liquidez na parte inferior dos gráficos também, e tendo aqui, né, o preço do Bitcoin indicando que a gente não está em um movimento de tão baixo risco para o curto prazo, a gente tem que ter cautela com o Bitcoin. Pensando nisso, eu abri uma operação dentro do mercado, que eu compartilhei com o pessoal da comunidade cripto, que não foi em Bitcoin, mas sim em Ethereum, e quem está acompanhando os meus vídeos aqui no canal mais recentemente vai entender o porquê que eu abri essa operação com Ethereum. Vocês se lembram que eu tinha mostrado para vocês aqui esse outro indicador recentemente, onde eu mostrei para vocês aqui que o preço do Bitcoin estava forte, o preço do Ethereum estava forte contra o Bitcoin? Para quem não sabe, esse aqui é um indicador que mostra a força do Ethereum contra o Bitcoin.
E a gente pode reparar aqui que, né, que na maior parte do tempo aí, o Ethereum está fraco contra o Bitcoin, está sempre caindo, se desvalorizando. Porém, a gente teve aqui uma reversão da tendência nesse movimento em si. E o Ethereum ele começou a ficar mais forte do que o Bitcoin. Então, quando a gente tem o Ethereum ficando mais forte que o Bitcoin, a gente vai pensar em operações de curto prazo, faz mais sentido a gente estar se posicionando no Ethereum, porque no curto prazo, pelo menos, ele está mais forte que o Bitcoin. Isso aqui deve mudar em breve, mas no curto prazo, pelo menos, está funcionando assim. E aí, tendo essa análise de que estava complicado tentar capturar uma operação com o Bitcoin, eu fui para o Ethereum com o pessoal da comunidade cripto, até porque aqui no Ethereum em si, a gente já tinha feito aqui o rompimento da nossa média de 200 períodos, diferente do Bitcoin que está tentando executar o rompimento. A gente rompeu bem a média de 200 períodos, voltou para fazer o teste, e aí nesse reteste aqui eu passei aqui uma ordem de compra para eles dentro do setup da média de 200 períodos para a gente tentar capturar aqui um movimento mais forte com o Ethereum. Porque aqui no Ethereum em si, né, a gente já andou uma boa parte do caminho, que foi o rompimento da média de 200 períodos, o reteste na média, e agora, se a gente conseguir ultrapassar essa região aqui anterior que o Ethereum formou, né, como uma região aqui de resistência para o preço, se a gente conseguir ultrapassar essa região aqui, que é a região dos $1.850, a gente tem tudo para ver o Ethereum se aproximar aqui próximo dos $2.000 por unidade, antes de voltar para um movimento corretivo. O que nos possibilitaria, dentro da comunidade cripto, de conseguir capturar um lucro aqui que poderia ser na casa aqui de mais ou menos aqui, né? Na casa aqui dos quase 15% na operação em si. E aí, como o Ethereum já subiu até mais do que o Bitcoin nesse presente momento, da nossa entrada até aqui, embora não seja um movimento muito forte, mas subiu mais que o Bitcoin nesse momento, já possibilita, diante do risco que a gente tem no mercado, nesse curto prazo, posicionar um stop no 0 a 0, caso a gente queira aqui na média de 200 períodos, voltou na média de 200 períodos, estopa no 0 a 0, espera mais uma respirada do mercado para tomar uma nova decisão de entrada, caso seja o caso. Ou então posiciona o stop logo abaixo aqui desse último ponto que a gente teve aqui, por volta aqui dos $1.710 por unidade, um risco muito pequeno para uma possibilidade de retorno muito interessante dentro do mercado. Essa foi a operação que eu capturei com os assinantes da comunidade cripto no dia de ontem e que a gente já está positivo nesse dia de hoje e que, se a nossa análise viesse confirmar, a gente pode, quem sabe, conseguir aqui 15% nessa movimentação do Ether, mais um crescimento patrimonial antes de, quem sabe, a gente buscar a famosa capitulação cíclica do mercado para a gente poder montar as nossas posições de longo prazo, carregar para o bull market. Enfim, vamos observar, a gente está em um cenário de decisão para o mercado, a gente tem aqui boas possibilidades diante da análise on-chain, diante da análise gráfica, de conseguir prosseguir o rally do Bitcoin, mas a gente não pode ignorar que tem alguns indicadores apontando que o preço está próximo de ficar caro e também que a gente tem liquidez na parte inferior dos gráficos para poder capturar. Então precisamos estar preparados para todos os cenários nesse presente momento. Se o mercado seguir subindo, a gente segue lucrando. Se o mercado voltar a corrigir, a gente se protege novamente, espera uma aliviada e busca depois uma nova oportunidade. E caso você não esteja conseguindo identificar as oportunidades que a gente tem dentro do mercado nesse presente momento, não esteja conseguindo capturar bons trades no mercado nesse presente momento, ou então durante todo o bear market em si, recomendo que você venha fazer parte da comunidade cripto, porque lá dentro da comunidade cripto eu passo todas as minhas operações para os assinantes da comunidade. Por exemplo, essa operação do Ethereum, eu falei para eles, no momento em que eu comprei, o preço em que eu paguei, quantos por cento do meu capital eu aloquei, e eles puderam copiar essa minha operação. Agora a gente vier obter lucro com ela e um crescimento patrimonial, eles vão ganhar dinheiro junto comigo. Se eu obter aqui um prejuízo ou essa operação fechar no 0 a 100 a gente não perder nada, eles também não vão perder nada junto comigo. Eles não conseguem apenas copiar as minhas operações de curto prazo, mas eles também conseguem copiar todas as minhas operações de longo prazo dentro do mercado também. Porque quando chegar o momento onde vai ser interessante montar uma carteira, acumular bons ativos para pegar uma grande simetria no próximo bull market, eu também vou compartilhar com eles as minhas operações, os ativos que eu vou estar comprando para obter os grandes resultados que o bull market nos traz. E caso você queira ter acesso a tudo isso, copiar e colar todas as minhas operações de curto e de longo prazo dentro do mercado, torne-se assinante da comunidade cripto, porque lá dentro você consegue executar isso. O preço para você poder assinar a comunidade cripto, você consegue encontrar clicando no primeiro link que está na descrição desse vídeo, que é aqui o link da comunidade cripto, onde você vai cair nessa página. Aqui dentro dessa página tem um vídeo onde eu explico como funciona a comunidade, tem informações sobre a comunidade, depoimento dos alunos da comunidade cripto, aqui tem um pouco sobre mim, e aqui tem o preço
na comunidade cripto. Você pode fazer sua assinatura pagando em 12 vezes de R$ 208,91 ou então pagando à vista R$ 1.797. Lembrando que esses R$ 1.797 tem um desconto de R$ 1.200 incluso nele, porque o preço da comunidade é R$ 2.997. Mas se você paga à vista, você consegue 1.200 de desconto e paga apenas 1.797. Se você optar a pagar a sua assinatura através de criptomoedas, você consegue um desconto ainda melhor. É mais de 50% de desconto para quem assina a comunidade cripto através de pagamento por criptomoedas. Caso você queira assinar pagando por criptomoedas, você clica nesse link que está aqui. Você vai entrar em contato com o meu time de suporte. Lá você pode falar para eles, eu quero assinar pagando por criptomoedas. Eles vão te auxiliar para poder fazer essa assinatura. Ou então, caso você queira tirar alguma outra dúvida que seja, através desse link, você entra em contato com o meu time de suporte, pode tirar outras dúvidas também. Caso você queira assinar parcelando em 12 vezes, como eu disse, sai R$ 208,91. Através desse botão você consegue assinar parcelando em 12 vezes, ou então parcelando em 10, parcelando em 8, em 7, em 6, em 5 e 2 vezes, enfim, da forma que você achar mais interessante. Ou se quiser pagar à vista também, 1797, nesse botão que está na tela, você consegue fazer essa assinatura, tá certo? Tamo junto, um forte abraço e até a próxima.